Louvado seja Deus. Lealdade e deslealdade, irmão. Nós paramos lá no texto que diz: a quem devo seguir? Está dando para ouvir de máscara, irmão? Está dando, né? Essa máscara tem um paninho. Há muitos anos, quando John Jones levou centenas de pessoas a cometerem suicídio, o mundo inteiro ficou supérfluo. Desde então, as pessoas têm tentado colocar muitos pastores genuínos na mesma categoria. Vou ter que tirar a máscara mesmo. Que John Jones, deixa-me dizer a você como distinguir um ministro genuíno de Cristo de um herege. Um ministro autêntico sempre lhe dirá: não me siga, se eu não estiver seguindo a Cristo. Cristo não lhe disse para beber coroneto. Se o seu pastor está dizendo a você para beber coroneto, isso deve estar errado. Quem conhece essa história que houve? O Jim Jones, lá nos Estados Unidos. Um pastor, um líder de uma heresia, né? Que colocou veneno no suco de uva e deu para todos os seus seguidores. Morreu mais ou menos 913 seguidores. Quer dizer, uma pessoa totalmente desleal a Deus. Ele era o servo de quem? Servo de Satanás. Isso deve estar errado. Sempre digo aos membros da igreja que, pelo fato de eu ser humano, posso cometer erros. Portanto, siga-me como eu sigo a Cristo. Quer dizer, ele está dizendo assim: se eu deixar de seguir alguns passos de Cristo, então não me siga. Só me siga se eu estiver seguindo a Cristo. Apóstolo Paulo falou: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Quer dizer, ele era imitador de Cristo, então ele mandou seguir. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Outro título: o pastor apossou-se da igreja. Lembro de uma denominação carismática que tinha uma grande igreja em uma cidade de Gana. Um dia, o pastor daquela congregação teve um conflito com o supervisor geral da denominação. Após a discussão, ele decidiu tomar o controle da congregação e mudar o nome dela. Você acredita que esse homem passou tinta sobre o nome original da igreja e colocou uma nova placa com outro nome? Ele então anunciou aos membros da igreja que eles não pertenciam mais à sua denominação anterior. Esse pastor desertou, apropriou-se do prédio e da propriedade da igreja, dos instrumentos e até do púlpito. Como se fosse assim: eu, pastor aqui da Rara, aí eu não obedecesse mais. Eu gosto de citar eu para não citar o pastor Rani, né? Eu, pastor da Rara, então eu vou, não... Olha só, chama alguns irmãos que estão de acordo comigo, passa tinta aqui na Rara, comunhão Rara, passa tudo e coloca: Igreja do Poder de Deus. Aí a pessoa chega assustada e entra na igreja: olha, eu quero comunicar que essa igreja não pertence mais à comunhão Rara. Foi isso que aconteceu aqui. Essa igreja agora pertence ao poder de Deus, aqui é o nome da nossa igreja agora. Ainda querendo obrigar as pessoas. Mas a pessoa, quando é leal, ele fala aqui, ó: todavia, muitos dos membros sabiam que a sua lealdade era para com mais alta autoridade, que nesse caso era supervisor geral. Quer dizer, as pessoas estavam seguindo quem estava seguindo é Cristo. Eles disseram: não faremos parte dessa rebelião, que é uma rebelião que ele fez, né? Se você decidir rebeliar-se e apossar-se da igreja inteira, não iremos segui-lo. Nossa lealdade é para com o nosso supervisor geral. Quer dizer, ele estava seguindo quem estava seguindo a Cristo. E é tão bom isso, irmãos, ver exemplo, ver o caráter da pessoa. Nós vamos ler bastante isso aqui nesta noite, ver os princípios das pessoas. É tão bom ver isso, irmão. Pessoas que têm princípio, ela perdoa com facilidade.
Pessoa que tem caráter, elas fazem as coisas com amor, procura fazer as coisas com zelo. Quando não dá para fazer, fica até sentindo na alma, eu poderia estar lá e não estou. Isso é muito bom, irmãos. Louvado seja Deus. E lhe digo com tristeza, porém, que muitos dos membros da igreja seguiram aquele ministro renegado. Essas coisas só podem acontecer porque as pessoas desconhecem os princípios da lealdade. Está dizendo aqui. Quando a pessoa não conhece os princípios da lealdade, nós vamos ler lá na frente, as pessoas vão parar pela aparência. E julgar as coisas pela aparência é a pior coisa que tem. Às vezes as pessoas julgam porque o que as outras pessoas estão falando. Lição 3. Uma pessoa leal não segura a informação. Uma pessoa leal e franca com seu pastor sênior, sênior significa a pessoa que tem autoridade sobre a igreja, a pessoa que é veterano na igreja, a pessoa que fundou a igreja, a pessoa que está sob a autoridade do Espírito Santo de Deus, sobre qualquer coisa que esteja ocorrendo. Considera alguém leal se conta a respeito de alguma corrupção que está acontecendo. Se descobre que ele sabia de algo o tempo todo, mas não disse nada, considero que ele é desleal. Vamos supor que, de repente, o camarada está aqui, entra na igreja e começa a falar mal da Rara. Eu não aceito isso, eu não faço isso. Fala para mim, que sou presbítero, que sou obreiro da casa do Senhor. Eu tenho obrigação de falar com o meu pastor. Está me entendendo? Você é presbítero, então se você mesmo também pode falar isso. Se você vê alguma coisa errada, que está vendo que está desmoralizando o nome da Rara Rio, nós temos por obrigação de comunicar ao nosso pastor. Amém, irmão? Isso é lealdade. Você não está sendo desleal e nem está batendo com a língua nos dentes, como diz aqui. Você está sendo leal com o seu pastor, com a sua igreja e com Cristo. Porque às vezes a quinta coluna pode entrar. Pode não estar aqui dentro, mas pode estar querendo entrar para depois fazer as coisas para fora. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não guardaram informação. Algumas delas conduziram a grandes revelações, a bênção. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e disse: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Observe que Paulo não tinha palavras de reconhecimento sobre a extensão da imoralidade que estava acontecendo na igreja. Alguém relatou isso a ele. Uma estrutura boa e leal funciona por intermédio de pessoas fiéis que informam a cúpula e a respeito de qualquer coisa que esteja fora da ordem. Não teríamos todos os ensinamentos de 1 Coríntios capítulo 5 se alguém não tivesse relatado acerca desse ato pecaminoso. Observe como a outra família relatou a Paulo alguns acontecimentos na igreja. Esse relatório nem mesmo partiu do pastor, mas de um membro comum da igreja chamado Cloé. Quer dizer, não foi pastor, não foi ninguém que avisou a Paulo, mas foi um membro de uma família. Chegou, está acontecendo alguma coisa. Quem pode ler para mim lá em primeiras, só para ler completo, que aqui isso não está muito completo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. 1 Coríntios capítulo 1, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Porque está mais completo. Amém, irmãos? Pela família de Cloé. Quer dizer, uma família comunicou. Falou entre si. A gente não tem costume, de às vezes, quando chega em casa, a família que é unida é assim, né? O culto está uma benção, né? O culto de quarta-feira, chegamos maravilhados com o culto. Aí o meu genro não tinha vindo no culto, né? Hoje a minha filha botou o culto para ele assistir. Você precisa de assistir o culto de quarta-feira. Quando eu cheguei lá para levar minha esposa na casa dele, eu vi ele assistir o culto. Parece que foi até um castigo, né? Botei ele para assistir o culto, que o culto foi uma benção, irmão. Me quer até na oração aqui, ela explicou sobre a escada. E Deus está falando constantemente com a comunhão rara. Só pega a voz do Espírito Santo quem quer, irmão.
Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus tem falado constantemente nas quarta-feiras, no domingo, Deus está batendo, Deus está falando. Aqui no estudo bíblico. Poxa, que benção que foi, poxa, estudo do João Lucas, estudo que ele deu, estudo do Edson, sexta-feira passada, que benção que foi, irmãos. E os outros estudos que veio antecedente a estes. E muitos não têm dado valor a isso, irmãos. Aí, se nós falarmos que é deslealdade, a pessoa fica triste com nós, com a gente. Tem muitas pessoas que estão trabalhando, estão tendo compromisso, mas tem pessoas, irmãos, que estão em frente da televisão vendo novela essa hora, irmão. É triste dizer isso? É triste dizer isso. Mas tem. Tem gente que está no YouTube vendo filme. Podia estar aqui aprendendo, irmãos. Mas louvado seja Deus. É a família unida, às vezes a gente abre a boca para falar, irmãos. Tem pessoas que têm até coragem, né? Eu falei um dia que eu cheguei e comentei com a Isa, e falei assim, Isa, poxa, eu acho que eu vou desistir, meu Deus do céu, só tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui. Eu falei isso aqui, a Isa, se tiver uma pessoa, você vem, que Deus vai te abençoar. Quer dizer, Deus às vezes usa a pessoa assim, de repente, pum. E graças a Deus, Deus tem abençoado, irmão, tem aumentado o número de pessoas no estudo bíblico, que Deus tem abençoado maravilhosamente. E é um estudo maravilhoso desse estudo, desse livro. Louvado seja Deus. Esse relato leva à edificação da igreja. Há uma diferença entre relato piedoso, as autoridades apropriadas e focada caluniadoras. Nós temos que tomar cuidado com certas coisas que nós falamos também. Às vezes a pessoa, poxa, eu vi fulano fazendo isso. Quer dizer, a pessoa viu, falou para mim, mas eu não posso passar para o meu pastor, foi eu que vi. Entendeu? Vamos supor que você trabalha na delegacia, você é um policial, aí você vai ter um conhecimento com o policial. Chega o policial, fala com o delegado isso. Ele não pode falar para o delegado que viu. Seu delegado falou para mim isso, mas você viu? Mas como é que a gente pode provar? É a mesma coisa na igreja. A gente não podemos falar coisas se a gente não viu, se não tem como a gente provar. A gente está falando relato caluniadora. Então a gente tem que tomar cuidado. O relato tem que ser comprovado, irmãos. Louvado seja Deus. A família de Cloé tinha comprovação e falou com certeza para Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo foi lá e corrigiu. Glória a Deus. A noiva do pastor tinha um outro namorado. Olha o título. Daniel mostrou um negócio para a gente hoje aqui no jornal, né? Ah, não acontece isso não, mostrou aqui agora o jornal, está ali. Quem quiser ver, depois ele está com a folhinha do jornal. Está com o pastor, né? Aconteceu, foi que dia foi hoje? Jornal de hoje, deve ter acontecido ontem. Está ali, quem quiser ver. A esposa do pastor pegou o pastor com outra mulher, executou, não é isso? Ou prendeu? Aí, executou a esposa, ao contrário, eu falei errado. A amante e o pastor, executou a mulher do pastor. Lembro de um ministro que propôs um casamento a uma moça e começou a namorá-la. Sem o conhecimento do ministro, essa moça, embora fosse um membro regular da igreja, tinha um namorado não cristão. Esse ministro não sabia o que ele estava enfrentando. Ocorreu que havia uma irmã da igreja que trabalhava na mesma área que essa jovem. Após certo tempo, essa irmã disse a si mesma: essa jovem moça está preparando-se para casar com um de nossos pastores, mas vejo que ela tem um namorado não cristão ao mesmo tempo. Ela está levando uma vida dupla. Não acontece, não acontece. Acontece, infelizmente acontece. Aí está dizendo o título que eu falei. Ela deu com a língua nos dentes. Aí ela resolveu ir na sala dos ministros, dos pastores, e contar toda a verdade. Aí eu pergunto para como honrar, ela está certa ou ela está errada?
Nem todos têm essa coragem. Nem todos têm essa coragem. Às vezes é amiguinha, não, é minha amiga. Não é minha amiga. Aquele trecho do filme que nós passamos aqui, logo no começo, Os Corajosos, se você pegar o filme todinho, vai ver que tem uma amizade maravilhosa entre dois policiais. Mas tem um policial que ele é viciado. E quando ele prendia as drogas, a cocaína, ele tirava um pouco da cocaína para ele, para o uso dele pessoal. E esse irmão que perdeu a filha, ele descobriu que é outro policial. Ele resolveu entregá-lo ao colega. Mas ele entregou o colega para a correção dele. E ele tinha um filho que vivia com ele, essa pessoa que era viciada. E ele prometeu, eu vou cuidar do seu filho. Quer dizer, além de entregar o policial que era viciado, ainda cuidou do filho e, ao mesmo tempo, cuidou do policial, levando ele para a cadeia. Ele teve correção. Porque o filho que tem correção é filho. Que nem o João Lucas pregou aqui. Aquele que não tem correção é bastardo. Louvado seja a Bíblia que fala isso, sou eu não, é a Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa moça teve essa coragem de chegar e falar para o pastor. Essa jovem está vivendo uma vida dupla. Está prestes a casar com o nosso pastor aqui da nossa igreja, mas está namorando um camarada lá do mundo. Aí teve conserto, né? Aí já era. Alguma dúvida até aqui? Não? Amém? Aí o pastor tomou as providências que tinha que tomar, né? Mas aqui nós estamos dizendo outra história aqui. Se você não segura a informação, um dia isso poderá salvar a vida. Mas em cima, a jovem se encheu de coragem, dirigiu-se ao escritório da igreja e contou tudo aos demais pastores, ficando horrorizado, porém agradecido a essa irmã leal. Quer dizer, agradeceram ela, porque ela foi leal. Ela foi leal a Cristo, ela foi leal à igreja, ela foi leal à instituição. O relatório piedoso salvou a vida daquele pastor, quer dizer, não salvou a vida dela, só da igreja, não, salvou a vida do pastor, que estava pastoreando também a igreja e estava cuidando, zelando pela ovelha, porque se ele casasse com ela, futuramente poderia dar problema, e poderia dar problema à igreja, que quando o pastor é atingido, quando o pastor fica doente, quem cuida das ovelhas? Louvado seja Deus. E mais embaixo está dizendo, se você não segura a informação, um dia isso poderá salvar a sua vida. Por exemplo, Mardoqueu foi sentenciado à morte por meio da conspiração maléfica de Amã. Pouco antes de ser executado, foi descoberto que Mardoqueu havia revelado 2 assassinos que quase mataram o rei. Lê para mim, quem pode ler, Esther, capítulo 2, verso 21, 22 e 23. Livro de Esther, está depois de Neemias. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Foi escrito aonde, irmãos? No livro das crônicas. Nos livros das crônicas. Guarda isso aí. Aí olha só. Quando você sabe de algo mal, você deve contar. O gesto de lealdade de Mardoqueu foi registrado nos anais da nação. O rei não podia dormir certa noite, quer dizer, olha como é que Deus trabalha. O camarada Amã preparou uma forca na casa dele para Mardoqueu, que tudo que ele conseguiu fazer para matar o povo judeu foi porque ele tinha raiva de Mardoqueu.
Ele tinha amargura de Mardoqueu. Ele preparou a forca para Mardoqueu, e Mardoqueu estava vestido de veste de pano na porta do palácio do rei. E ele entrou nesse dia para pedir autorização ao rei para matar Mardoqueu. Mas a Bíblia diz, quem quiser ler, pode ir lá ler, em livro de Esther, capítulo 6, 1 a 6. Lê para mim, quem pode ler. Livro de Esther, capítulo 6, verso 1 a 3. Amém, irmão? Depois de Neemias. Aí, João Lucas. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mardoqueu por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. Amém? Quem lembrou o rei? Primeiro, Deus fez ele perder o sono, porque Deus, ele cuida dos seus. Vale a pena ser leal. Mardoqueu era leal. Deus fez o rei Assuero perder o sono e fez ele pegar o livro das crônicas e ler. Aí ele pegou o livro das crônicas e foi ler. E quando ele leu, ele viu essa história. Aí ele perguntou: que recompensa deram para este homem? Aí os servos dele: nada. Não, nós temos que recompensar. Aí ele olha para o pátio e vê a mãe entrando para pedir para enforcar Mardoqueu. Aí ele pergunta a Amã: Amã, o que farei para recompensar um homem de fiel, um homem da sua confiança? Aí ele se encheu de coração maravilhoso, ele se encheu pensando que era ele, né? Pega a sua coroa, coloca na cabeça dele, pega as suas melhores vestes do rei, vista esse homem, coloca no seu cavalo, e pega esse cavalo e sai andando pela rua, gritando e falando: então faça isso com o Mardoqueu. Você vai pegar o cavalo, vai pegar ele e vai levar ele. Esse é esse Deus que você serve. Ele te honra. Vale a pena ser leal, irmão. Pela lealdade dele, ele alcançou essa bênção e se livrou da forca. Louvado seja Deus. E a forca que ele fez foi para ele mesmo, e a mãe morreu por ela. Ele e a família dele. Louvado seja Deus. Mas vamos dar um instante para a gente poder só esticar aqui. Glória a Deus. Essa revelação provou que Mardoqueu era realmente uma pessoa muito leal. Está acontecendo. E o que chamamos de cumplicidade, se você descobre uma insurreição, quer dizer, se você descobre uma revolução, se você descobre uma pessoa que está fazendo montim, uma pessoa que está indo contra o seu pastor, contra a sua igreja, você tem a obrigação de comunicar ao pastor. Você está com dificuldade de falar com o pastor? Fala com o líder dos obreiros, fala com o seu segundo. Nós temos que ser leal, irmão. Nós temos que ser leal. Aqui no culto da família, toda vez que anuncio o culto da família, o nosso pastor frisa bem: irmão, nosso culto da família aqui é de manhã, porque se você quiser visitar uma igreja do seu amigo, uma igreja que você deseja, bate no teu coração, você vai. Se você gostar, você fica. Ninguém é obrigado a ficar na rara, irmão. Pastor Wando fala isso: ninguém é obrigado a ficar aqui na rara. Não está satisfeito, irmão? Vai procurar um lugar que você vai satisfazer. Eu falo, eu vim da Assembleia de Deus com doutrina, com costume, que doutrina é a palavra. E no começo eu fiquei assim, mas o Espírito Santo de Deus me falou através de um garoto.
o neto da irmã Débora. Menino chorando, louvando a Deus ali atrás, eu lá atrás, eu vendo, meu Deus do céu, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu quero que você sente isso aqui, ó, você veja isso. É criança louvando e glorificando o nome santo do Senhor. Então, irmãos, a lealdade não se mostra num investimento, não, irmão. Eu já vi muitas pessoas pobres, que têm um caráter, meu Deus do céu, tem um caráter excelente, tem uns princípios excelentes, irmão. Os princípios que, se puder tirar o que ele tem de pouquinho, ele vai te dar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso empreende. Todos rebeldes, este é apenas o primeiro passo. A próxima coisa a ser feito é descobrir todos que sabem dele. Quer dizer, tem pessoas que às vezes sabem das coisas que estão acontecendo e também não comunicam. E se você se cala, você consente. Isso é um ditado bem dado, falado no mundo. Se você sabe de alguma coisa, você se cala, você consente. Então você não comunica, não fala nada, então você está de acordo com aquele rebelde. O relatório piedoso pode salvar a vida de uma igreja. Tremendo isso. Lição 4. A lealdade é baseada em princípio e não em emoções. Aí aqui, tem alguma dúvida até agora, irmão? Está explicando bem direitinho? Está sendo explicado? Muita gente funciona movida por sentimento e emoções, em vez de, a partir de um conjunto de princípios, decisões embaçadas em emoções e não em princípios, são destruídas de consistência. Se você decide pertencer a alguma coisa, você deve tomar sua decisão baseada em princípio e não em sentimento. Toda a nossa vida, até um casamento, irmão. Eu confesso para os irmãos que eu casei muito novo. Quando eu casei, eu tinha 20 anos de idade. Tinha 21 anos de idade. A minha esposa tinha 18 para 19 anos. A gente casou muito novo. E naquela época, os pastores da Assembleia de Deus não gostavam muito que ficava namorando, não. Eles pressionavam o jovem a casar. Irmãos que sabem aí, esse pastor vive até hoje ainda. Eu gostava muito dele, mas a gente tem que ter princípio, irmãos. Eu admiro o jovem, às vezes, que quando vai casar, ele pensa numa casa, pensa num apartamento, pensa no emprego, pensa em tudo que vai fazer primeiro, para depois casar. Aí eu puxo para o lado espiritual. E na nossa vida espiritual? Não é assim também? Quando você aceita Cristo, você entra na igreja, você tomou uma decisão, você aceitou a Cristo. O apóstolo Paulo fala que morreu para o mundo e viveu para Cristo. E lá em Romanos capítulo 8, diz que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há escolha, é direito de escolha. É como a gente diz assim, às vezes, a gente até já relatamos sobre isso, como diz, escolha é princípio, livre-arbítrio. Você tem direito de escolher o que você quer. Tem. Mas como você é servo, eu sempre falo isso com a minha esposa lá, o negócio é difícil. Quando você tem um chamado e é servo, aí o compromisso é mais forte. Irmão. Aí você fala, não. Vamos na Bíblia, Jonas vai pregar na cidade de Nínive, não foi. O que aconteceu? Foi ou não foi? Ele teve direito de escolha? Não. Entendeu? Os apóstolos morreu como? Vê as mortes dos apóstolos como é que foi. Ele não poderia se render e morrer normalmente? Não. Morreu por amor de Cristo. Então, quando nós temos um chamado forte, irmão, é benção. É benção. É benção para a nossa vida. Mas aqui está dizendo sobre não viver sob emoção. Não viver por vista, não viver pela aparência. Isso foi pego até no servo de Deus. Samuel foi onde? Estava até conversando sobre isso. Olhou os filhos de Jessé e achou o mais bonito, mais com a estrutura, com a altura, com a beleza, e achou que ele era o rei. O que Deus falou para ele?
Não se atenta pela sua aparência, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê que está na sua vista. Mas eu, o Senhor, olhe para o coração. E quando entrou um ruivizinho, pequenininho, ele que era o escolhido de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles disseram, sentimos pena dele. Olha só, certa vez um pastor dissidente saiu pela tangente e decidiu fazer a coisa errada. Alguns membros da igreja resolveram segui-lo. Quer dizer, ele saiu da igreja e resolveu fundar uma denominação. Ele saiu de um caminho que estava e fez outro caminho. Quando alguns deles foram questionados sobre o motivo de terem seguido esse sujeito renegado, responderam, sabemos que ele está fazendo errado, mas sentimos pena dele. Quer dizer, a pessoa está seguindo o pastor ou está seguindo a Cristo? Antes de eu ficar doente, eu vi uma pregação muito profunda mesmo na rádio. Não, quando eu estava doente mesmo, estava ouvindo rádio direto, escutando o hino, e um debate, e falava sobre alguns irmãos que reclamavam que não recebia a visita do pastor, não recebia a visita de irmãos na casa dele, quando estava necessitado. E uma pastora, se não me engano, foi a Esquelane Raquel, ela falou assim, as pessoas têm mania de fazer isso, de falar isso. Ah, eu estou desanimado, eu não vou mais na igreja, porque o pastor não me visitou, que o irmão não visitou. Aí sabe o que ela falou? Engraçado. Adão recebia a visita de Deus todo dia e pecou. É ou não é? Profundo isso que ela falou. Mas a pessoa não deve seguir a pastor e ninguém não, seguir a Cristo. Se ele está seguindo a Cristo, vai com ele no espaço que vai bem. Amém? Graças a Deus, nosso pastor aqui é benção. É porque eu estou na frente dele, não. É benção que eu já conheço ele de anos. Vem de família maravilhosa, a mãe maravilhosa, um exemplo, minha mãe na fé. Ela é irmã dela. E é benção, irmãos. E graças a Deus, irmãos, quando nós resolvemos seguir a Cristo, e vemos exemplo de homem de Deus, nosso pastor, é uma coisa maravilhosa, irmãos. Uma coisa que você pode contar. Você sente alívio, você sente segurança de você tiver com algum problema. Você chegar para o pastor, eu preciso de conversar contigo. Já aconteceu isso comigo, eu estava conversando com o pastor Vania, a pessoa chega, pô, pastor, preciso conversar com você, sério. O pastor vai lá. Isso não é bom, irmãos? A pessoa sentir confiança, vai lá conversar com o teu pastor, você recebe uma palavra, você vai lá, sai alegre. Você não entra da mesma maneira que você não sai da mesma maneira que você entrou, você já sai mais aliviado. Palavras que você recebe, mulheres e homens de Deus têm nesse lugar, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês que estão chegando, é só dar lugar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te mostrar. Ninguém precisou de me mostrar nada daqui na Rara. O Espírito Santo que me mostrou. Estou falando que eu estava numa luta danada, eu acabei de falar aqui. O Espírito Santo de Deus falou comigo através de uma criança. Só me mostrou o que estava acontecendo com a criança. Parecia uma coisa, né? Parecia, poxa, parece que o Espírito Santo de Deus está usando essa criança só para falar comigo. Mas é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha, irmão. Deus não usou uma mula para falar? Foi? Como é que Deus não pode usar uma criança? Um ser tão maravilhoso. É ou não é? Louvado seja o nome santo do Senhor. Veja, eu já havia experimentado uma rebelião. O pastor falando, muitas pessoas que se seguem rebelde, ou fazem sem pensar. Você deve lembrar que todos que seguiram Absalão, sem considerar seriamente o que estava fazendo, foram mortos. Lembre-se de que todos os anjos que eu seguia, Lucifer, que foi o diabo, caíram. Recorde que quando Coré, o rebelde, estava perecendo, ele foi destruído com sua família inteira e 300 outros. Todas essas pessoas não teriam sido destruídas se tivesse pensado duas vezes a respeito do que estava fazendo. Como você pode seguir alguém com Absalão, que estava lutando contra o próprio pai?
Talvez a boa aparência de Absalão e os seus cabelos longos tenha movido as massas, a ponto que eu estou tentando mostrar é que a lealdade é embaçada em primeiro e não em sentimento de emoções. Me lembro quando eu era garoto, ainda não voltava, mas era jovem, 14, 15 anos, teve uma eleição na época do Fernando Collor de Mello. Quem é mais antigo sabe disso aqui. Eu me lembro até hoje que eu fui comprar pão na padaria, eu vi duas moças conversando. Você vai votar em quem? Ah, vou votar no Fernando Collor, é bonitinho. Eu me lembro isso até hoje. Quer dizer, votou uma pessoa para presidente por causa da aparência. E o que deu? Roubou o Brasil. Então, muitas pessoas, às vezes, julgam pela aparência, irmão. Eu já vi pessoas, às vezes, que estão na igreja, não aqui na Rara, graças a Deus, que eu nunca vi isso, é porque eu estou aqui na Rara, não. Pastores de cor, que é uma benção, está lá junto de outro, que é mais branco, e a pessoa não ia ele, ia no branco, porque eles faziam um do outro. Porque a pessoa era pobre, era humilde, mas era uma benção, irmão. Que benção aquele homem era, não tinha nem estudo. Eu me lembro até hoje, chego a chorar desse homem, como eu aprendi com este homem. Aprendi muita coisa com esse homem, no Novos Convertidos. É uma coisa que eu guardei na minha vida, não esqueço até hoje. Ele falou para mim assim: Luiz, cristão tem que ter dois bolsos. Eu não esqueço disso, o pastor Evangelho passou por isso. Um bolso furado e outro bolso perfeito. Tudo aquilo que vier a ti, que não pertence, não aprove, que Deus não gosta, joga no bolso furado, e aquilo que presta, joga no bolso correto. Um homem que não tinha estudo, irmão. Analfabeto. Sabe o que ele era? Compositor. Fazia hinos de louvores a Deus. Analfabeto, irmão. Vale a pena ser leal, irmão. Vale a pena ser leal. E quando você é leal, irmão, faça isso, experimenta ser leal mesmo. Você conversa com o Espírito Santo. Quer ver, você pensa que alguém está conversando contigo. Quando eu estava doente lá, estava orando a Deus, eu falei assim: Senhor, 2 vezes eu quase morri. O Senhor vai querer me levar, vai permitir, Pai, que essa doença maligna me leva? Assim mesmo que eu falei com Deus, de noite, era 1h40 da manhã. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Não, tu não vai não. Não vai não. Porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida ainda. O Espírito Santo de Deus falou comigo, irmão. Eu pensei que eu estava ficando doido. Mas não. Então vale a pena ser leal, irmão. A pessoa, quando é leal, você tem intimidade com Deus, as coisas funcionam de outra maneira. Mas vamos lá. O retorno da rebeldia. Certa vez, tive um pastor que me deixou com um pequeno grupo de pessoas rebeldes. Poucas semanas depois, fui informado de que um dos rebeldes queria reunir-se comigo. Fui informado de que o rebelde número 2 desejava falar comigo. Nunca o número 1 vem, né? Você me manda o número 2, vai lá. Vai lá. Eu disse: por que ele quer encontrar? Não tenho mais nada a ver com ele. Todavia, eles insistiram: por favor, vem aqui, e ele quer falar com você. Eu concordei na reunião e perguntei: meu rapaz, o que posso fazer por você? Eu vim pedir desculpa por ter me rebelado contra você. Ele replicou e continuou: você não me fez nada de errado, e eu não entendo por que me comportei da forma que fiz. Então, eu lhe perguntei: por que você se juntou ao rebelde número 1 em sua luta contra mim? Aí o texto está dizendo: não sei por que fiz aquilo. Ele curvou a sua cabeça e respondeu: não sei por quê. Ele prosseguiu: nasci de novo aqui, cresci aqui, tudo que sei no Senhor aprendi de você.
Então perguntei novamente: por que você fez isso? E ele sacudiu a cabeça e respondeu: pastor, não sei por que fiz isso. Esse jovem admitiu que agiu pela emoção. Ele não podia sequer explicar a si mesmo por que havia tomado o rumo que tomara. Muitas pessoas desleais simplesmente seguem a turma. Eles sentem que estão envolvidos em algo novo. É isso que nós temos que tomar cuidado. Absalão fez isso, né? Algo novo. Quando as pessoas vinham para conversar com o rei Davi, na porta do palácio, ele não está atendendo, não, vem aqui, fala comigo. E começou a rebelião assim. E rebelião se começa sempre com um papinho, né? Aqui. Na outra igreja que eu convivia, era um culto dentro da igreja, um culto lá de fora. Aí eu lembro do pastor, que é muito meu amigo, ainda está ainda lá ainda, é um homem de Deus. Ele chamou a atenção. Meu Deus, muita gente foi embora nesse dia. Ele chegou: o culto é lá dentro, o culto não é aqui do lado de fora, não. E muitas pessoas saíram, foram embora, e outras pessoas entraram e respeitaram ele. Então as pessoas vão pela emoção, e tem que tomar cuidado com isso, irmão. Às vezes é um montinho daqui, dali. Aí o pastor chama atenção, se ouvir: poxa, pastor chamou a tua atenção. Pô, não devia não. Está errado. Aí se você dá ouvido, aí depois que você vai entender o que aconteceu com esse jovem. Poxa, que isso, o pastor foi sempre meu amigo, sempre me deu conselho, e eu fui na conversa do camarada. Mas eu estava pensando em casa essa semana, eu já falei isso aqui uma vez, pregando. A oficina de Satanás, se ela puder ser mais de 24 horas, ela vai ser. Ela não para. Ela não para, irmãos. O diabo e seus anjos trabalham em prol de tirar você do foco. O foco de Cristo é que você chega ao céu. O foco de Satanás é que você vá para o inferno. Ele trabalha dessa maneira. É por isso que o apóstolo Paulo fala que é uma luta contra a carne, é uma luta entre a carne e o espírito. Não é fácil não, irmão. E se você não vigiar, a Bíblia fala, aquele que está de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Havia um pastor de uma igreja que sentia que era popular e afastou-se como segmento da igreja. Isso causou muita dor ao pastor Sênio, responsável e virtualmente destruiu o ministério. Aquele que se juntara à rebelião estava inicialmente muito feliz, pensando que ele estava envolvido em algo novo e emocionante. Você não pode enganar-se duas vezes. Olha só. Após mais ou menos um ano, esse pastor traiçoeiro viajou para os Estados Unidos e nunca retardou. Ele abandonou sua igreja dividida quando a porta se abriu para ele ir aos Estados Unidos. Aqueles que o seguiam ficaram muito surpresos e sentiram-se abandonados. Mas o que mais você pode esperar de um rebelde? O que nós possamos esperar de um rebelde? Rebelde é assim, é na igreja, no serviço. No serviço, quem tem cargo de liderança em empresa sabe disso. Os rebeldes, ele sempre é avisado. É avistado de uma tal maneira que vão ter que tirar ele. É a laranja podre, de quanto não tirar, vai estragar as outras laranjas. Ainda mais se a firma for privada. Se for privada, aí o negócio é mais sério. Manda embora. Eu me lembro uma vez, quando eu estava trabalhando assim, que eu voltei e retornei para a empresa, que eu saí, depois retornei, deu pela misericórdia de Deus, tinha um garoto que falava muito mal da minha chefe. Além de ela ser minha chefe, e abaixo de Deus, foi a pessoa que me ajudou a voltar para a empresa. Eu estava passando por necessidade, eu tinha um carinho muito grande por ela, até hoje eu falo com ela, tem um zap dela, a gente se conversa minha esposa, é a benção. E essa pessoa, ele era usuário de droga, de cocaína. Olha só que eu tinha observado isso tudo.
quando você está à frente de alguma coisa, você tem que ser observador. Um líder, ele tem que observar as coisas. Ele tem que ver as coisas que estão acontecendo. Eu observei que esse camarada era usuário de drogas, ele era revoltado porque a esposa tinha largado alguma coisa, e ele começou a xingar essa moça, e eu chamei a atenção dele. Eu chamei a atenção dele e falei, eu não quero isso, que você faça isso com ela, porque além de ela ser minha chefe, ela é minha amiga. E eu agradeço muito, debaixo de Deus, a ela. Aí ele ficou sem graça, e eu saí e fui atender. E olha onde que eu fui, logo no andar da minha chefe. Quando chegou lá, olhou para mim, ela viu que eu não estava legal. E a primeira pergunta que ela fez para mim, qual o seu problema? Luiz, vem aqui. Quando eu cheguei para perguntar, qual o seu problema? Você não está legal. Como se chama o teu problema? Ah, eu falei assim, meu problema se chama Daniel, que era o nome do rapaz. Sabe o que ela falou? Chama a Sônia aqui, manda ele embora, agora. Aí eu falei assim, não faça isso não. Ele é um camarada que... Aí eu comecei a falar o que ele é, que ela não sabia. Ele é usuário de droga, ele tem problema com a família, e se a senhora mandar ele embora, a senhora vai jogar ele na vida do crime. Ele comentou comigo, olha só, já tinha apurado tudo desse camarada. Ele tinha comentado comigo que o Brito, que era o rapaz do outro setor, ele quer ele para trabalhar lá. Aí ela disse, então chama a Sônia, manda ligar para ele agora, ver se ele pode ir. Aí ele foi. Até hoje, ele encontra comigo, ele me abraça e me agradece. Então, a gente que estamos na frente de qualquer coisa, principalmente os líderes, nós temos que ter visão, irmão. Essa visão quem dá é Deus. É na sua vida familiar, é na igreja, é na vida profissional, é em tudo. Eu não sou líder, não, mas você tem que ter visão. A Bíblia fala que nós temos que ter visão de águia. Já viu a visão de águia? É tremendo. Se não me engano, acho que é 30 quilômetros, né, Edson? Depois eu vou estudar isso aí, eu vou falar para os irmãos. Se não me engano, é 30 quilômetros a visão de uma águia. Mas eu vou apurar direitinho, depois eu vou falar para os irmãos. A história da águia é uma coisa linda. E a Bíblia nos compara com uma águia. Irmãos, é maravilhoso. Louvado seja Deus. Por isso que vale a pena você estar aqui estudando, aprendendo da palavra de Deus. O estudo bíblico é uma coisa rica. Eu e minha esposa sempre te conversa em casa. Um dos melhores cultos que eu gosto é estudo bíblico. Mesmo não é porque eu estou ministrando, não. Quando eu estou sentado escutando também, é uma bênção, irmão. É maravilhoso. Louvado seja Deus. Uma das pessoas que se convidou contou-lhe sobre a resposta que ele deu. E ele disse a esse pastor rebelde, uma vez segui um pastor que fez exatamente o que você está fazendo, e já vi tudo isso. Ninguém pode enganar-se duas vezes. Não vou segui-lo de jeito nenhum. Igreja, paremos com as brincadeiras. Vamos fundamentar nossa lealdade e o nosso compromisso aos princípios, não em emoções. Bebês cristãos vivem por seus sentimentos. A lealdade é quebrada quando a palavra e seus princípios são deixados de lado. É verdade ou não é? Nós não somos mais menininhos, não somos mais crianças. Nós temos que fazer a coisa certa, a coisa séria. Quer dizer, tem um ditado no mundo que errar a primeira vez é humano, mas pecar a primeira vez é humano, ou errar a primeira vez é humano, mas pecar duas vezes é burrice. Tem um ditado que fala isso, né? Aí ele está falando sobre isso. Eu não vou errar, não. Eu já segui um camarada que foi para os Estados Unidos e abandonou a gente, agora não. Deixa eu estar onde que eu estou alegre lá. E tem amigo meu que aconteceu isso, saiu da igreja, foi lá, fundou, a igreja não foi para frente, teve que voltar triste. Ele não queria seguir outra igreja, voltou para a mesma igreja que ele saiu, voltou de cálice baixo. Eu confesso para os irmãos, quando eu saí da minha igreja, eu fiquei meio preocupado. E eles falaram, se acontecer alguma coisa, a gente não gostar, tem que voltar para cá. Aí eu falei assim, não vai acontecer não, porque o Espírito Santo de Deus está me mostrando para ir. Deus vai abençoar, amém. E aqui estou, vou fazer 2 anos, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Jonatã tinha princípios. Lembra-se de Jona, o filho de Saul? Ele percebeu que seu pai estava errado em princípio. Ele também percebeu que seu pai estava
tentando matar um jovem homem inocente. Então decidiu ajudar o Davi, embora fosse emocionante difícil, embora fosse emocionalmente difícil, embora duas ações fossem voltadas contra a própria família. Essa era a coisa certa a ser feita. Algumas pessoas simplesmente seguem a diretriz da família. Se for seu irmão ou sua irmã, tem de estar certo. Embora seja claramente errado, Jonatas não era assim. Veja o que ele disse: mas se aprove o meu pai, faz-te mal, também farei saber e te deixarei partir, e irás em paz. Ele falou para Davi. E a Bíblia vai relatar aqui embaixo, você vai ver, eu vou ler logo, que o pai dele ficou furioso, chegou a jogar uma lança em Jonatas para matar Jonatas, porque ele queria matar Davi. E é tremendo isso, né, irmão? Às vezes, quem já passou por um ministério de família, sabe que quando você mexe com um, a família toda com barulho, é igual briga na rua, né? Tu vai brigar de criança, tu brigasse com uma pessoa que tinha muito irmão, era prejuízo. Tu batia em um, daqui a pouco aparecia um montão. E se você não tivesse ninguém para te ajudar, você entrava no coro. A igreja às vezes é assim. Você vê e faz alguma coisa com alguém que tem na família. Opa, calma aí, acho que o meu irmão não. Esses dias eu vi no jornal que a mãe reconheceu o filho que tinha assaltado a loteria. Tremendo isso. Filho de máscara, de chapéu, a mãe reconheceu. A mãe pegou o filho, amarrou ele e levou para a delegacia. Você vai pagar pelo seu crime. A mãe fez errado? Ela foi leal. Que de repente o filho vai para a cadeia, vai se acertar ou não, né? Mas pode se acertar. Pode ficar chateado com a mãe? Pode. Mas também, de repente, pode reconhecer que a mãe fez as coisas certas. Ele poderia morrer, poderia acontecer alguma coisa com ele. É ou não é? Aí na lição 5 aqui, a lealdade lhe custará relacionamento e amizade. Tudo tem preço. Tudo tem preço. Tem um preço. Até sua salvação teve um preço. A Bíblia diz que fomos comprados por um preço. Quem pode ler para mim 1 Pedro, capítulo 1, dos 8 a 22? 1 Pedro, capítulo 1, dos 8 a 22. Alguém? 1 Pedro, dos 8 a 22. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Pode ler, está o 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém, irmãos? Só vou só repetir o dos 8, é porque o Daniel leu errado, não, é porque a tradução dele é diferente um pouquinho da minha aqui, mas tem o mesmo significado. Sabendo que não foi com coisa corruptíveis como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Quer dizer, a gente vivia de uma certa coisa, muitas pessoas às vezes eram traficantes, eram alcoólatra, muitas coisas aconteciam antes, mas quando Deus te resgata deste mundo, te dá uma nova natureza, depende de você de cuidar dessa nova natureza. Você não foi comprado com ouro e com prata, não, você foi comprado com o sangue precioso de Cristo na cruz do Calvário,
que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, macumbeiro, todos, aceitarem e crerem e for batizado, será salvo. É ou não é? Louvado seja Deus. Esse é a compra preciosa que nós tivemos. Glória a Jesus. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todos. Olha só, tremendo. Mas como é que é isso? Quer dizer, eu sou leal à minha esposa. Aí eu tenho que ser leal à minha sogra, à minha mãe. Minha mãe já faleceu, mas dá só um exemplo. As minhas irmãs, irmã dela. Porque a cabeça não pensa igual, irmão. Se você for tentar ser leal à minha sogra, eu vou ser desleal à minha esposa porque não pensa a mesma coisa. É ou não é? O que eu quero dizer isso? Se você for leal a Cristo, você vai seguir as coisas de Cristo. Você não vai seguir coisa de Pedro, você não vai seguir coisa de Maria, você vai seguir coisa de Cristo. Se você for leal ao seu pastor, você não vai seguir Luiz Antônio, você não vai seguir Alexandre, não vai seguir Daniel, não vai seguir João Lucas, não vai seguir o Miqueias. Você vai seguir o teu pastor, porque ele está sob a instrução do nosso pastor sênior, que é o pastor Vando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Alguma dúvida, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Edson? Amém? João Lucas? Miqueias? Heraldo? Presbítero, eu dei uma estudada aqui, a águia chega mais ou menos a 48 quilômetros de Xerga. Viu? Eu quase que acertei. Está vendo, irmão? 48 quilômetros a águia enxerga. Mais alguém quer falar? Aqui a Carla depois da Débora aqui. Geraldo. Graças a Paz, boa noite. Amém. Para corroborar com você e com ele, eu também dei uma estudadinha aqui. A águia consegue enxergar do alto um peixe de 8 centímetros a 8 quilômetros de distância. Que a gente vai trazer um estudo de águia aqui, eu vou deixar o Edson trazer. Que o Edson é mais taribado. Meu Deus, é tremendo, irmão, o estudo de águia. Pode falar. Só para, dentro do que o irmão Lucas falou acerca dessa parte aqui, a lealdade lhe custará relacionamentos e amizade, né? Quem ficou numa situação difícil, nós lemos aqui anteriormente, foi Jonatas, né? Isso, Ele estava entre um isso. amigo e entre o seu pai, É. né? É a imagem da Bélgica que vai te explicar. Ele estava entre o amigo e o pai. O que acontece? Mas Jonatas, ele foi leal à verdade. Isso aí. Ele era o pai, era a família, havia um sentimento, Amém. mas ele foi verdadeiramente leal ao que era certo, né? Ele sabia que Davi era inocente, né? E ele foi leal a Davi. Então ele falou para Davi, né? Eu vou te contar, se meu pai, né? Ele está querendo te pegar e tal. Então ele foi leal à verdade, né? Mas havia um sentimento ali, porque era pai. Então isso custa realmente, né? A lealdade vai nos custar, como disse aqui, amizades, relacionamentos, vai nos colocar muitas das vezes até em situação difícil. Mas o leal, ele tem sempre que optar pela verdade, pelo que é Amém, certo, irmãos? pelo que é certo. E outra coisa, Saul queria que Jonatas reinasse no lugar dele. Ele era o filho predileto, ele amava muito Jonatas. Então é tremendo isso. Ele pode chegar e conta o seu pai, que nem a Débora explicou aqui, ele está mais embaixo, está falando aqui, para ser leal. Foi lealdade a quem? A verdade. Ele foi leal à verdade. Ele não vai falar a mentira. A pessoa, se ele tivesse a oportunidade de ler o Novo Testamento, falando que o pai da mentira é o diabo, quer dizer, ele ia mentir, né? Mas ele não mentiu, ele não omitiu, ele falou a verdade para o seu colega Davi e foi contra o seu pai. Mas vamos lá. Louvado seja Deus. Opa. Com licença. Amém. Quarta-feira nós tivemos aqui fomos ministrados pelo Espírito Santo por uma maravilhosa palavra
Mas não só quarta-feira, louvado seja Deus, todos os cultos. Mas eu me lembro desse mais recente. E ele falou da escada, nos ensinando acerca dos princípios. Se estudarmos e prestarmos atenção no que o Espírito Santo está falando acerca de tudo isso, instruindo-nos acerca da lealdade, aprendemos que temos uma escada para sermos leais a Deus e juntos como os irmãos. Pensemos primeiro no primeiro degrau, para depois nós chegarmos em cima, estudando e aprendendo, para nós termos a visão ao qual Deus quer nos dar. Amém? Só para lembrar o que Deus falou para nós na quarta-feira. Louvado seja Deus. A lealdade é cara. Tem alguns amigos com quem não posso mais caminhar. O motivo para isso é minha lealdade ao Senhor. Acho impressionante que alguns cristãos afirmam que eles são apenas amigos de uma pessoa rebelde. Eles dizem, ele é só um colega de escola. Eu pergunto, você tem certeza? Ele responde, sim, é só uma amizade antiga. Não falamos sobre igreja ou qualquer coisa desse tipo. Quero que você medite sobre o versículo a seguir. Por favor, não apenas passe por cima. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tremendo isso, é forte, né? Mas vamos lá. Eu tenho muitos amigos que é assaltante, que é viciado. Poxa, eu nunca fumei, nunca cheirei, irmão. Tenho muitos amigos assim. Mas como que eu posso andar no meio dessa pessoa? Eu só posso ir no meio dela para falar de Cristo, para libertar a vida dela. Aí eu tenho essa intimidade, a ordenança de Cristo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu tenho a ordenança de Cristo. Cristo me assegura, Cristo me calça para fazer isso. Agora, eu andar com ela e não falar nada de Cristo, estou errado. Quem concorda comigo? Amém, irmão? Então está errado, irmãos. Então toma muito cuidado, principalmente o jovem tem que tomar cuidado com amigo de faculdade, amigo de escola, que são amizade que você tem que tomar muito cuidado. Em serviço mesmo, eu já boto meu rótulo, sou cristão. Até cristão de qual igreja? Sou da Comunhão Rara. Primeira igreja que tem no Rio de Janeiro, eu falo com o maior orgulho. Mas é uma igreja abençoada e o Espírito Santo age lá. É assim que eu falo, irmão. A gente tem que deixar nosso recadinho logo. Sou cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? A pessoa já saber já. Quando chega senão, quando chega no lugar, você não quer falar, está cantando hino. Canto hino que a pessoa tem curiosidade e pergunta, você é cristão, você é evangélico? Aí você fala, sou, em nome de Jesus, sou evangélico, sim. É tão fácil, irmãos. Às vezes as pessoas fazem igual o 007, não me esconder aqui para ninguém saber que eu sou crente. Aí às vezes o Espírito Santo revela, né? Não revelou? Você é um deles, você estava com ele. Não, você estava com ele. Não, você parece com ele. Foi quem que aconteceu? Foi Pedro. Falou a primeira, a segunda, a terceira. Louvado seja Deus. Verifique que certas amizades não é equivalente à inimizade com Deus. Ele dispara comentário. A mera existência da amizade implica na inimizade com Deus. Qualquer que seja amigo do meu inimigo é também meu inimigo. Mas quando fala do inimigo, irmãos, aqui, crente não tem inimigo assim, a pessoa inimiga. Só para esclarecer isso aqui. Quer ver? É bom bater em cima aqui, né, pastor, que a gente estava conversando. Eu não posso ter inimigo, principalmente dentro da igreja, irmão. A pessoa que não fala com o outro, irmão, está errado. Irmão que não fala com o outro, não dá a paz de Cristo. Se Jesus vier agora, ela vai ficar. Porque ela está descumprindo o mandamento de Cristo, irmão. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Qual foram os 2? Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento e teu próximo, como a ti mesmo. Poxa, a pessoa não ama o seu irmão? Porque fez isso? Perdoa, irmãos. Aí vai dar oferta, está errado também.
Porque a Bíblia fala, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, for dar oferta, ela não é aceita no céu. Quer dizer, ela tem que pedir perdão primeiro ao seu irmão e ir lá ofertar. Quer dizer, então, tem pessoas, às vezes, que ignoram isso, irmãos, e está correndo risco. Confesso para os irmãos que, às vezes, eu fico até triste. Ela está correndo risco, se Jesus vier nas nuvens do céu, ela ficar. Ah, Luiz, está sendo duro? Não, eu estou sendo leal, estou sendo o que a Bíblia fala. A Bíblia que fala isso, não sou eu. Se você não amar o teu próximo como a ti mesmo, é igual você chegar no espelho, quem vê o filme da Prova de Fogo, vê aquele camarada que é bombeiro, eu sou bonitão. Quem já viu a Prova de Fogo, o filme? É uma benção, pode ver que é abençoado o filme também. Aí ele, eu me amo, tal, filho do espelho, se gabando, mas você tem que amar o teu próximo assim mesmo, como se você estivesse olhando no espelho e amar o teu próximo. Você tem que respeitar ele. Se tiver alguma coisa contra ele, está vendo que ele está triste? Poxa, está triste comigo, o que houve? O que eu fiz com você para você estar triste comigo? Mas louvado seja Deus. Você não precisa explicar muito sobre se ele é um antigo colega, um amigo casual ou um vizinho. A Bíblia diz que a existência de algumas amizades é equivalente a certas inimizades. Você não pode ser diferente ao relacionamento. Eles não são distintos de significado. Eles significam alguma coisa. Cada amizade irá afetar de algum modo a sua vida. Aconselho todos os pastores a observar os relacionamentos e amizades que o assistente mantém. Certa vez, visitei um pastor assistente amigo meu. À medida que conversamos, ele ficava a maior parte do tempo elogiando as conquistas e relações de outro pastor, não do seu pastor sênior. Ele praticamente não disse coisa alguma a respeito do seu pastor sênior ou da sua igreja. De fato, ele parecia mais próximo desse pastor externo do que ele estava do seu pastor sênior. Uma amizade que não valia a pena. Em meu caminho de volta para casa, eu ponderava sobre a proximidade que parecia existir entre assistente e o pastor externo. Pensei, eu me pergunto por quanto tempo ainda esse assistente permanecerá em seu ministério atual. Dito feito, poucos meses depois ouvi notícia de que o meu amigo assistente de pastor havia desertado. Quer dizer, ele havia abandonado, ele havia saído, havia largado. Nenhum relacionamento é sem sentido. A amizade com isso significa inimizade com aquilo. Seu compromisso com uma causa pode até custar seu relacionamento com a sua família. Jesus disse, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, e mulher, e filho, irmão, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, meu amigo, eu fui o primeiro a aceitar Jesus no meu lar. Até hoje, meus irmãos são espírita. Tenho 2 irmãos que é espírita. Agora eu tenho a minha irmã minha que aceitou Jesus também, está na Batista da Vitória. Tem uma irmã que está na Igreja Universal. Tem outra que também está indo para o lado do espiritismo. E o outro irmão que não vai em lugar nenhum. Mas, quando eu aceitei Jesus, meu pai era alcoólatra, eu quase fui expulso de casa. Eu lembrei desse versículo. Jesus me deu força através desse versículo. Lá na escola bíblica dominical. Aí o professor falou isso para mim, eu lembrei até hoje. Se você não aborrecer a tua família, teu pai, tua mãe, eu falei, é isso que está acontecendo. Aí eu comecei a orar. Minha mãe sempre aceitou, minha mãe sempre apoiou, mas o meu pai não. E meu pai ainda usava a Bíblia ainda contra mim, porque ele era conhecedor da palavra, tipo um desviado, né? E usava ainda. Até quando eu casei, que eu fui morar lá atrás, foi o maior burrice que eu fiz na minha vida, ele usava a palavra contra mim. E eu falo para você, é mais fácil você pregar para uma pessoa que não tem conhecimento do que um desviado da casa do Senhor. Se você não estiver preparado, ele pega nas suas palavras. Então, por isso que tem que estar debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Aí você pode falar com vontade. Pode rasgar o verbo que Deus vai te garantir.
E é a experiência que eu falo para o irmão. Eu já preguei para muita gente. Eu já preguei para pessoa desviada, já preguei para macumbeiro. Eu entrei dentro da oficina do meu irmão, peguei para 3 macumbeiros juntos. Sabe o que ele falou para mim? O pastor faz lavagem cerebral na cabeça das ovelhas todinha, e todo mundo tem o mesmo pensamento. Aí eu falei assim, realmente, o pastor, mas não pastor, meu pastor da igreja não. O pastor soberano, que é Jesus Cristo, ele faz a lavagem cerebral assim na nossa cabeça. Nós deixamos o velho homem para viver o novo homem. Aí comecei. Aí o Espírito Santo vai te dando, irmão. E é benção. É benção, até hoje ele me respeita, os 3, meu irmão e outros 2, me respeitam até hoje como crente. Mas é benção. E levando para isso, irmão, é muito bom a gente servir a Jesus. Vou dar uma puladinha aqui. Há certa coisa que são virtualmente impossíveis de se ver abertamente. Por exemplo, é muito raro ver 2 seres humanos tendo relações sexuais abertamente. Eu estava conversando com meu filho lá em casa sobre isso. Fornicação é coisa improvável de ser vista com os olhos físicos. Eu trabalho lá na Tijuca, eu vou para a Central pegar o trem, né? Aí estava um colega comigo, tinha um casal se agarrando de tal maneira, só faltava se despir. Sabe o que o colega falou para mim? Esses 2 aí são amantes, não são marido e mulher. Mas é isso que acontece. É que está dizendo aqui, eu lembrei disso. As pessoas estão dessa maneira. Pessoas do mundo. E aqueles que estão na igreja e fazer isso, está sendo desleal, está sendo rebelde, como a gente está estudando nesta noite. E não, pensa que não existe, não, irmão, que existe. Existe. Vou regenerar tudo, vou falar tudo, a igreja evangélica toda, sempre tem um. A gente conhece, meu filho conhece pregador, que fazia tal coisa, pregava e depois fazia as coisas erradas. Irmão. Só Jesus na causa. São pessoas desleais, irmão. São pessoas que são desleais ao Senhor, desleais ao seu pastor. Não é leal. E é tão bom a gente ser leal, irmãos. Eu aprendi muito com isso. Depois que eu resolvi ser leal a Deus. Agora vem na memória que agora, eu não tenho vergonha de falar isso. Há 15 anos atrás, irmão, a minha esposa não sabia nem quanto que eu ganhava. Eu não sei por que eu fazia isso. Eu falei, Senhor, por que eu fazia isso? É uma coisa tremenda. Quando você não está certo nos caminhos do Senhor, vai ser uma coisa... Irmãos, com toda sinceridade, a minha vida não andava. Aí o Senhor deu um basta nisso. O que está acontecendo? O Senhor foi mostrando para mim certinho. Aí um dia eu sentei com a minha esposa e falei para ela, ó, a partir de hoje, toda vez que sair, o meu contra-cheque está aqui. Eu mostrava a ela. Vamos sentar junto e vamos ver o que a gente tem que pagar, deixou de pagar. Estamos aqui. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar 10% na casa do Senhor. É isso, total. Comecei a fazer isso, irmãos. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu não tenho riqueza não, irmãos. A minha riqueza é minha saúde, é minha alegria, é minha família. A minha família é unida, serve ao Senhor, em minha casa servimos ao Senhor. Os meus filhos me respeitam. A maior riqueza que eu tenho na minha vida, irmãos. Eu não almejo riquezas, dinheiro, fortuna, mansão, nem não, irmãos. Eu almejo o céu. Se o Senhor me der, amém. Se o Senhor achar que eu tenho o direito de ter, amém, irmãos. É bem-vindo. Mas eu confesso para os irmãos, como Deus tem me abençoado, irmãos. Como Deus me abençoou, assim, poxa, não faltar mantimento. Quando eu fazia isso, irmãos, o meu tique não dava nem para manter o mês todo, gastava um dinheirão. Mas eu passei a fazer isso, irmãos. Então é muito bom. Sempre que Deus me deu isso aqui para falar, de repente tem sempre. Mas, graças a Deus, nós temos que ser leal, irmãos. Leal até naquilo que você ganha para a tua família, para o teu pastor, na lealdade com o teu Senhor. Dá com vontade, de prazer, irmãos. Quando você dá o dízimo com prazer, olha, calma aí, eu ganho tanto, vou dar. Isso aqui é do Senhor. Você dá com prazer, irmão, é muito gostoso. É gostoso, é prazeroso. Faça a experiência assim. Faça. Quem não está fazendo, faça a fazer. Depois você fala comigo no particular. É mesmo, Luiz.
Estou falando que falaram isso para mim, eu experimentei e falei com a pessoa. Agora eu estou passando para frente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A resposta é óbvia. Você deve procurar os sinais. Por exemplo, um casal que ainda não está casado, se visita depois da meia-noite. Ele deu uma estratégia aqui para os irmãos que gostam de fazer visita. É a mesma coisa com o conceito de lealdade. Deslealdade não é fácil se detectar. Você tem de procurar por sinais. Um deles são a amizade e relacionamento não saudáveis. Sua lealdade é revelada por meio dos amigos que você cultiva. Algumas amizades serão desfeitas se você for leal a Cristo e à sua igreja e ao seu pastor. Quando já aconteceu isso? Eu tenho muitos amigos no mundo que não é mais meu amigo. Só passa para ele, oi, tudo bem? Tranquilo? Os amigos que jogavam bola comigo, eu parei de jogar bola. Era mais jovem, jogava bola todo dia, a gente vai ficando velho, já para, né? A gente vai cansando, né? Mas amigo mesmo meu, de igreja, de mocidade, passa perto de mim e diz, oi, tudo bem? Amigos que frequentavam a minha casa, eu casei, começou a almoçar na minha casa, já não estava na casa deles, não é mais amigo, irmão. Hoje estão tristes, estão separados, já casou, já descasou, casou com outra. Então, poxa, a amizade, quando você é leal a Cristo, Deus te mostra as verdadeiras lealdades, as verdadeiras amizades. Deus mostra, Deus te aconselha. E é tão bom, irmão, quando você tem amigo. Tem um ditado que diz que tem amigo que é mais importante que o irmão. É tão lindo, né, irmão? Tem uma amiga da minha esposa que fez ela chorar outro dia. Mandou um zap para ela. O Espírito Santo de Deus tocou no coração dela. Ela estava muito mal. E ela ligou para minha esposa e deu uma palavra. Aí eu olhei assim, eu fui ler o zap, fui ler o Facebook. Disse, é Deus mesmo, Deus purinho. E é tão bom, irmão, ter essa amizade. Eu tenho um amigo pastor meu, outro dia estava trabalhando, aí eu fui olhar o Facebook e veio uma mensagem tão linda. Ó, o Espírito Santo Deus assim, manda para o pastor fulano. Assim mesmo. Olha como é que é bom ser leal. Peguei na hora, liguei, mandei para ele. Salvei, compartilhei, botei no meu status e mandei para ele. Pum. Na hora ele respondeu, varão, como eu precisava disso. Não é bom, irmãos? A gente ter uma amizade assim. Uma amizade que você chega na igreja e a pessoa vê, calma aí, você não está legal. O que eu posso fazer para te ajudar? Agora você tem que se preparar, né? Tem que se preparar, irmão, porque às vezes a pessoa está passando por necessidade. Eu estou precisando, poxa, estou com uma dívida aí, estou precisando de pagar. Às vezes a pessoa fala, porque é amigo. Ou às vezes a pessoa fica com vergonha, né? Mas é bom, irmãos, é muito bom. Glória a Deus. Sua lealdade é revelada por meio dos amigos que você cultiva. Algumas amizades serão desfeitas se você for leal a Cristo e a sua igreja e ao seu pastor. A lealdade de Jonas para com Davi lhe custou relacionamento com o próprio pai. Aí que eu falei, Débora, que eu tinha estudado, aí por isso que eu falei. Então respondeu Jonas a Saul, seu pai, ele disse, por que há dele, Davi, morrer, ao invés de ele morrer? Quem tem feito? Então Saul atirou-se uma lança no seu próprio filho para tentar matar a Jonatas, por causa de que ele foi contra. Quer dizer, ele foi contra ao pai. Tremendo isso. Quando Jonas questionou a decisão do seu pai de matar Davi, o rei Saul ficou tão bravo que ele tirou uma lança no seu filho. Observe que Jonas quase perdeu a vida por causa da sua lealdade para com Davi, e lealdade é cara. Aí foi que a diaconisa Débora falou, não lealdade só com Davi, lealdade com Deus, lealdade com a verdade. A lealdade com a verdade, irmão, isso aí é raríssimo, irmão. Meu Deus, tem que ter coragem, irmão. Você vê uma coisa errada, de repente você vê o Luiz Antônio errado lá no trem.
Aí, poxa, está lá o irmão Felipe, pegou o trem. Eu gosto muito de citar eu, né? O coringa tem que sempre ser eu, para não magoar ninguém. Então, estou lá no trem fazendo coisa errada, de repente conversando com outra mulher, que não é minha esposa. De repente, próximo da mulher, conversando, quase dando um beijo naquela mulher. Aí o Felipe vê. O que o Felipe tem que fazer? Primeira coisa, quando eu chegar aqui na porta da igreja, isso é lealdade, irmão. Posso falar com o senhor? Vô? Pode. Eu me chamo para o cantinho e disse, poxa, eu peguei um trem outro dia, eu vi você conversando com fulano, tal. O que está se acontecendo? Ó, irmão, eu vou apurar isso aí, se for verdade, eu vou falar com o meu pastor, eu vou falar para o meu pastor o que está acontecendo. Ele está sendo X9? Ele está batendo com a língua nos dentes, que nem diz aqui? Não, ele está sendo leal. Ele está sendo leal. Eu conheço um amigo que aconteceu isso, por isso que eu estou citando, mas um amigo pegou certa situação, só que ele foi mais além, ele estava beijando a mulher, dentro do trem. E a pessoa era crente. E esse amigo meu, chegou para ele, quando ele chegou na igreja, falou assim, ou você conta, ou eu conto para o pastor. E quando você for contar, eu quero estar presente. A lealdade é assim, irmãos. Mateus capítulo 7, palavra do cristão é sim, sim, não, não. Que se passa disso, procedência maligna. A Bíblia que nos ensina isso, irmão. E é tão bom. O ser humano tem a mania de mentir, irmão. Eu não sou perfeito, não, irmão. Se você não vigiar, você mente. Você mente. O serviço é uma coisa tão simples. Eu estava lá almoçando, aí, na época eu trabalhava na prefeitura, aí, um montão de carregado, aí eu falei assim, todo mundo tinha medo da chefe. Se ligar, não fala que eu estou aqui, não. Então, olha só, então pede outra pessoa, porque eu não vou mentir, não. Se eu atender o telefone, quem tiver aqui, se a pergunta fulano está aqui, eu vou falar, tá. Falava assim mesmo. Eu vou falar que tá. Ainda falava assim, outra coisa, o pai da mentira é Satanás. Eu não vou mentir, não. Eu falava assim ainda. Mas você está sendo leal, irmão. Sendo leal a Deus, que você não está mentindo. Se você mentir, você está pecando. Você está sendo leal ao teu chefe. O cristão tem que ser leal em tudo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória, deixa eu dar uma corridinha aqui. Lição 6. A lealdade pode custar coisas físicas. A Bíblia nos ensina que quando Moisés se tornou adulto, ele teve de escolher entre ser leal, já Lucas pregou isso aqui, né? De leal ao faraó, sua lealdade a Deus, ser leal a Deus ou a faraó. Sua lealdade a Deus lhe custou tudo. Moisés poderia ter tomado o primeiro-ministro do Egito, ser tornado o primeiro-ministro do Egito, porém sua lealdade lhe custou sua cidadania, seu passaporte e o seu status de realeza. Ele perdeu tudo por causa de Cristo. Aí, quando fala Cristo, é Deus, porque Deus, Cristo, Espírito Santo, são trindade, mas por causa de Deus, só para explicar o que está escrito aqui no livro. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus. Se alguém estiver dando dinheiro a você de forma regular, e ele se rebelar contra Deus e contra a igreja, você terá de escolher entre cantar louvores a um Absalão e fazer coisa certa. Se você decidir fazer o que é de princípio, obviamente sua fonte de dinheiro irá secar. Porém, caro amigo, esse é o custo da lealdade. Está na reportagem direta aí. A mulher ganhava R$4.000 na prefeitura. Recebeu uma proposta para ir para a Câmara, receber mais 16 mil. E por causa do dinheiro, ela aceitou seu filho ser morto. Está na reportagem direta aí, irmão. Por causa da mamada do dinheiro. Ela se calou. Perdeu seu filho. É o amor ao dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E se nós amarmos o dinheiro, irmão, é um perigo que aí nós corremos. Louvado seja Deus. Só para fechar aqui rapidinho. Foi novidade, eu passo para o meu pastor.
Lição 7. A lealdade requer análise. Sempre que sua lealdade for testada, você terá de analisar muita coisa de modo a permanecer leal. Uma análise é um estudo detalhado ou a interpretação da informação colocada diante de você. Quero mostrar-lhe algumas coisas que deve analisar de modo a estabilizar sua mente e seu coração no que está fazendo. Analise o passado. Quero mostrar-lhe como Paulo apelou para Timóteo a analisar as coisas em primeiro lugar. Ele disse, analise o passado. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, ele orou, Timóteo. Estava adormecido, né? Desperta o dom. Ele orou. Ele fez a vontade de Deus. Ele fez a obra missionária. Louvado seja Deus. Que Deus continue nos abençoando, irmão. Esse livro é maravilhoso, irmãos. Eu não tenho um livro, não. Eu baixei, que eu imprimi a folha. Aí, quando eu vou dar aula, o Ed sempre deixou para mim lá no WhatsApp. Aí eu vou lá, clico e vejo onde que foi, para mim não perder. Outro dia eu perdi aqui, senão eu vou me perder mais não, pegar esse mico não. Louvado seja Deus. Mas é tão bom, irmãos. E a gente está conversando, pastor, depois a gente vai conversar aqui depois do pastor, que tem umas ideias que é boa, o pastor falou aqui. A gente vai conversar. E tem mais coisas boas para frente, para nós estudarmos juntos, irmãos. Ninguém aqui é o dono da razão, ninguém é o dono de nada. Essa veio uma benção lá de São Paulo para nossas vidas, esse livro. Pediu para a gente estudar, e o pastor Vaninho teve essa ideia de botar no estudo bíblico, que foi uma benção. Aí, quer dizer, veio o estudo de novo de outro livro para estudar, já está pensando em botar no estudo bíblico, vai ser outra benção. Ia ser bom, irmãos. Eu era professor da escola bíblica dominical lá na Assembleia de Deus, era uma coisa que era rotineira. No ano estudava, e no outro ano, mesma coisa, estudava. Entendeu? Então, é igual tipo na missa, quem já for católico sabe, chega na missa, aí tu vai na missa, é a mesma coisa na missa de 6 horas, é a mesma coisa. Então, é uma coisa rotineira. Então, aqui não, graças a Deus, nós também recebemos palavras vivas, eficazes. Deus tem abençoado maravilhosamente. Que Deus abençoe os irmãos, tá? Meu pastor. Graças a Deus, né, irmãos? Vocês podem aplaudir o Espírito Santo pela vida do nosso irmão, presbítero Luiz Antônio. Deus seja louvado. Muito bom, irmãos. Muito bom. É uma coisa bastante importante que foi falada aqui, né? Foi sobre você estar diante de uma situação desconfortável, você presenciou. O mais saudável é você levar, né, até o seu pastor sênior, para você não segurar, não ficar. Eu me lembro de um dos trabalhos assim mais interessantes e lindos de serem vistos, né, que é o trabalho de um bombeiro. Essa situação me fez lembrar exatamente a respeito disso, pastor Ivani. Porque quando ele está diante de um incêndio, por mais que o fogo seja pequeno, ele sendo bombeiro, Daniel está ali, ó, qualquer coisa que eu falar de errado ele pode sinalizar. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é impedir que esse incêndio cresça, né? E ele possa se espalhar pelo ambiente. Assim é, irmãos, uma situação desconfortável. Se você viu e você não apagar isso, isso pode acarretar em um grande incêndio. Isso pode pegar em outras coisas muito mais importantes. Então, se você estiver diante de uma situação, seja um bombeiro. Não deixe esse fogo se alastrar, não deixe se incendiar mais pessoas. Apague esse incêndio o mais rápido possível que você puder. Vamos nos colocar em pé.